Se você é médico e vive com aquela sensação de que sempre está correndo atrás, um dia você estuda tráfego pago, no outro você estuda aqueles reels que furam a bolha, depois você muda de preço, depois você muda a secretária, depois você muda a sua agenda. Eu vou te dizer o que está acontecendo. Não está faltando ideia, porque ideia sem o mapa vai virar tipo uma ansiedade Wi-Fi. Sabe como é isso? Eu vejo isso toda hora. E médico bom é ético, atende direito, estuda muito, vive em congresso, faz curso, investe em si, né? Só que no negócio ele opera assim, apagando incêndio. E aí aparecem os sintomas clássicos. Primeiro, o conteúdo até que é bom, mas não vira consulta. Segundo, preço da insegurança de cobrar, ou é medo de aumentar, ou porque parece que a qualquer momento alguém vai dizer que está caro, e aí como que eu respondo, né? Terceiro, a agenda que oscila, toda semana tem um buraco, toda semana tem algum caos, e você não entende por que isso está acontecendo. Quarto sintoma, paciente que não entende o valor do seu serviço e compara você com qualquer um, e entra na consulta já com as expectativas totalmente desalinhadas com o que você oferece. Quinto sintoma, você vira refém da tentativa e erro. Você faz a coisa por 2 semanas, não vê resultado, troca tudo e começa tudo do zero de novo. E isso não é falta de esforço, isso é falta de um mapa único que organize as suas decisões. Isso é claro para mim. E aqui está uma grande armadilha para o médico que atua no digital, né? Ele acha que o próximo vídeo, a próxima ferramenta, o próximo curso, a próxima tendência vai ser a solução. E eu entendo isso perfeitamente, porque eu mesmo já passei por isso algumas vezes. Só que na prática, mais ideias muitas vezes vão só piorar o meu cenário, porque você troca de direção antes de qualquer coisa maturar. Sabe como é? Você muda aquela mensagem toda semana, você muda a oferta toda hora, muda o jeito de atender porque viu alguém falando que agora o jeito certo é assim, muda o preço no susto, não faz os cálculos, não entende como é que isso funciona, muda o seu posicionamento sem nem perceber, isso é pior. E o mercado vai ler isso como o quê? Como inconsistência. E o pior é que sem consistência não vai existir confiança. Eu gravei um vídeo justamente sobre consistência e confiança nessa semana. Vale a pena dar uma olhada depois. E sem confiança, não vai existir consulta particular forte, não existe previsibilidade e não existe autoridade. Então, o objetivo não é ficar mais criativo, é ficar mais intencional, sabendo exatamente que o que você está fazendo e sinalizando é exatamente o que realmente você quer sinalizar. E eu vou te dar uma definição simples desse mapa. Ele chama Playbook. O que é isso? Playbook é um manual, um conjunto de escolhas com regras, padrões, que vão tornar o seu consultório mais previsível. E quando você consegue responder com clareza, sem gaguejar, sem depender do humor, tanto do mercado quanto o seu, sem depender de modinha, para você conseguir responder e se posicionar com clareza sobre para quem eu sirvo, qual o problema que eu resolvo, como que eu quero ser percebido pelo mercado, pelos meus pacientes, pelos meus leads, né? Leads são possíveis pacientes que podem comprar o seu serviço, o que eu faço e o que eu não faço, como eu capto pacientes novos, leads novos, né? E como eu converto esses leads em pacientes. Como que eu entrego a experiência acima da média, que não é só tecnicamente que a gente tem que falar, né? Como que eu cobro com segurança para o meu negócio ter sustentabilidade, mantendo ética, mas principalmente como eu mantenho consistência sem me destruir de trabalhar. E sem um playbook você vira refém de palpite, de dedo ao vento, como eu falo, né? Que é molhar o dedo e pô, para onde que é que tá indo o vento? Isso é achismo, né? E aí você vai inevitavelmente virar refém de feed, vai ficar refém de comparação, às vezes até de você mesmo, né? Com quem você era antes, né? Você vira refém de concorrente e o pior, de ansiedade. Eu sei como é médico ansioso. Nada funciona direito. Eu não quero ser atendido por um médico ansioso e que está desequilibrado. E o que acontece? Com um playbook, você vira o dono do seu jogo.
Agora eu vou te mostrar por que mais ideias te atrapalham. Eu já fui um colecionador de conteúdo, então eu conheço bem como isso funciona. Porque o cérebro começa a operar no modo colecionador e caramba, eu já sofri demais com isso, por muito tempo. Eu colecionava dica, eu colecionava hacks, todo tipo de framework, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu colecionava prints de coisas que eu achava legal e provavelmente algo que você também faz ou já fez, eu colecionava salvos. Eu salvava coisinhas que eu gostava e que eu um dia poderia precisar daquilo. E o problema é que eu nem chegava a usar esses recursos todos. E aí o que acontece? Eu era um bibliotecário de conteúdo alheio. Só que isso não vira decisão, isso vira barulho, é mais confusão, é mais problema para você resolver, é mais ruído para entender na sua mesa cheia de coisas, né. O resultado, ele vem de decisões. Acho que você concorda comigo nisso, né. Mas as decisões elas dependem de clareza, de mesa limpa. E a clareza vem de quê? De mapa, de saber para onde você está indo. Quero colocar aqui o dedo em 3 feridas. A primeira é o conteúdo. O médico fala muito, ele explica muito e muitas vezes ele ensina certo, mas o público não entende o que ele está falando, não entende o valor daquilo, e aí a comunicação não conduz para o próximo passo, porque ela não está sendo intencional, ela não está preparada para isso. A segunda ferida é a consulta. O médico atende bem, mas ele não tem um processo bem desenhado da primeira consulta, de retorno pago, de plano de tratamento, quando isso faz sentido para a sua especialidade, né? Que algumas especialidades não tem por que fazer um plano, um programa de tratamento. A experiência fica boa, mas fica solta. Sabe como é isso? E quando a experiência fica solta, a percepção de valor cai, porque falta clareza no caminho, entende? A terceira ferida é o preço. O médico tenta aumentar o preço como se fosse só um número, mas ele não entende que preço é consequência do quê? De posicionamento, de demanda, de clareza de oferta e de experiência para o paciente que você oferece. Se você tenta mexer só no número, sem mexer no sistema, você fica inseguro com isso. E essa insegurança, ela vaza na sua comunicação e o paciente sente isso. Quando eu falo de playbook, eu estou falando de um sistema, de um mapa, eu estou falando de um jeito de pensar e executar que pode organizar todo o seu processo para que você tenha ideia de qual é o seu próximo passo. E aqui entra a lógica dos pilares. Na Balance, na mentoria Balance 2.0, a gente pega o negócio do médico e organiza por pilares, para virar um mapa de execução. Porque o médico não precisa de mais uma ideia, o médico precisa de método, para saber o próximo passo. Ele precisa de uma sequência lógica, onde uma decisão vai puxar outra e você para de viver na aleatoriedade. Eu vou te dar um exemplo prático disso, do que esse mapa precisa responder para você. O primeiro pilar seria norte e limites. Você define uma Roma para você, um destino, e que transformação você entrega. Depois você define as linhas vermelhas, quais são os limites que você tem para aquilo. O que você faz, o que você não faz, o que entra, o que não entra nesse limite, e isso muda tudo, porque te tira do modo de atendo qualquer coisa de qualquer jeito. O segundo pilar é identidade e posicionamento. Aqui você constrói a sua identidade empresarial, não só a identidade profissional. Você decide como que você quer ser percebido, qual recorte você faz, que tipo de paciente você atrai e como você se diferencia dos outros colegas sem apelar. O terceiro pilar é a oferta e modelo de negócio. Isso é muito importante. Modelo de negócio, eu diria que é o pilar mais importante de você como empresário. Então aqui entra uma pergunta que quase nenhum médico responde direito. O que exatamente você vende? Porque a consulta é só um pedaço do todo. Tem o diagnóstico, tem plano, que não é o plano de saúde, né? Tem acompanhamento, tem retorno pago, tem o programa, né, ou plano de acompanhamento, se isso cabe na sua especialidade, tem telemedicina, tem pacotes éticos quando isso faz sentido, claro. E se você não desenha isso, você vira consulta avulsa e vira leilão de preço, não tem outra saída para isso.
O quarto pilar é a jornada do paciente. Nela você desenha a experiência do começo ao fim. Primeiro contato, WhatsApp, secretária, confirmação, chegada do paciente, a consulta, pós-consulta, acompanhamento ou follow-up e reconsulta, que é o retorno pago. Isso é que transforma o seu atendimento bom em percepção de excelência. E essa percepção de excelência é o que sustenta o preço com segurança. O quinto pilar é a captação e o funil. Eu sei que isso às vezes parece técnico demais, mas é simples. Aqui você para de postar por postar e você cria um sistema de conteúdo com intenção. Conteúdo que atrai, conteúdo que conduz, e você entende quais são os canais, qual a consistência e como transformar esse interesse em agenda. O sexto pilar é operação e gestão. O que é isso? A agenda não é só uma agenda, é capacidade, é fluxo, é processo, é equipe, é rotina e é o que te dá previsibilidade. A gestão e os processos, eles são fundamentais para a previsibilidade, porque um consultório sem gestão, ele vira uma montanha-russa emocional. Ela depende de como as coisas estão acontecendo e aí você pode se desesperar. O sétimo pilar, ele é das finanças e precificação. Aqui você vai entender margem, previsibilidade de receita, meta, indicadores e como precificar com lógica, sem chutar, sem vergonha, sem medo de cobrar, sem se comparar com o colega do lado. Percebe o que está acontecendo? Isso é um playbook. Isso é um mapa. É você parar de pilotar no escuro, porque agora você tem um mapa e sabe para onde está indo. Se você tentar crescer sem isso, você vai ficar sempre vulnerável. Vulnerável de quê? Do algoritmo, vai ficar vulnerável ao concorrente e o pior, ao plano de saúde, porque ainda tem médico que teme achar que plano de saúde funciona. Você fica vulnerável ao humor do mercado, ao seu próprio humor e ao seu medo de cobrar. Com um playbook, com um mapa, você fica mais estável, porque você tem clareza, você fica mais firme, você consegue dizer não, você consegue repetir a mesma mensagem por meses sem se sentir perdido, porque você sabe que o processo tem que ser enfadonho, porque você sabe exatamente para onde você está indo. E aí é só seguir o caminho. Então agora eu te explico por que é que a gente criou o BEX. O BEX é o nosso evento ao vivo da Balance 2.0, é um evento presencial em São Paulo. E o BEX existe porque tem uma coisa que o médico só resolve de verdade quando ele para e pensa com profundidade, sem distração, nem interrupções, sem correria, sem tentar encaixar isso num intervalo entre um paciente e outro, que isso não vai funcionar, né? A ideia do BEX é que a gente aprofunda os pilares da mentoria ao vivo, junto com você, para você sair de lá com um mapa. É um evento pequeno, petit comité, e a ideia é que não é um evento para você sair de lá com um monte de insight bonito e voltar para casa igual. É para você construir o seu playbook inicial ou ajustar o playbook que você já tem, com decisões claras, com escolhas feitas e com plano de execução. E com o nosso apoio dos 3 mentores, eu, Adriele Castellani, que já treinou 6.000 secretárias de médicos, e aí ela cuida da jornada do paciente, e a minha esposa, que é a Renata, que é infectologista e tem toda a vivência dela para colocar no evento como mentora sua. A ideia é que a gente tenha um caminho que faz sentido para a sua realidade, para o seu momento e para o tipo de medicina que você quer praticar. E presta atenção, eu não estou falando de virar vendedor, eu estou falando de ser intencional, de comunicar melhor o que você faz, de construir autoridade com ética e de ter previsibilidade, de parar de depender de sorte, né? Agora, para quem é o BEX? O BEX é o Balance Experience, daí que sai a sigla, né? É para o médico que quer ter um consultório particular mais forte, mais previsível, mais bem posicionado. É para o médico que cansou de patinar no marketing e quer organizar o negócio como um negócio mesmo, despertar o seu lado empreendedor, o seu lado empresário. É para o médico que quer cobrar melhor, mas quer fazer isso com segurança, sem se sentir um impostor, sem entrar em promessa vazia com o seu público. E para quem não é o BEX, principalmente para médicos integrativos, nós não temos ideias compatíveis com os médicos integrativos, então não é para eles. Não é para quem quer fórmula mágica,
Não é para quem quer atalho sem fazer escolha difícil. As escolhas são difíceis, é vida de adulto. Não é para quem quer copiar o concorrente, roubar os pacientes do concorrente, não é essa a ideia. Porque playbook, que é o que a gente vai falar, é justamente o contrário, é você construir um modelo seu, que é congruente, que é sustentável e que respeita o seu jeito de atender, sem trapaça. Se hoje você está cheio de ideias, cheio de curso, cheio de informação e mesmo assim ainda sente que está andando em círculo, talvez você precise de algo mais do que uma dica. Você não precisa de mais uma dica. Então, talvez você precise de um mapa. E é isso que a gente faz no Bex. Fez sentido? Se fez sentido, clica aqui abaixo no link para mais detalhes ou no link da bio se você tiver em algum lugar que tem link da bio e você pode fazer a sua inscrição nesse lote com desconto. Agora, guarda essa frase para você não esquecer. Ideia ou dica é barata, mas mapa vale dinheiro, vale ouro. Bora? Vamos pro Bex? Clica aqui no link abaixo.